Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre os stories. Essa ferramenta é muito útil para você ter uma proximidade maior com o seu público e gerar mais clientes, se esse for o seu objetivo. Bem, meu nome é Jéssica, eu sou especialista em bordado realista de pet e eu gosto de trazer aí um pouco sobre esse universo, né? Tanto de divulgar o seu trabalho, como que faz para ter clientes, por exemplo. São várias dicas aí em torno desse mercado de artesanato e principalmente de bordado. Sobre os stories, será que eu preciso realmente aparecer? Será que eu preciso realmente me mostrar ou será que eu mostro somente o trabalho? Primeiro eu vou contar aqui uma experiência que eu tive que me ajudou a entender melhor esse lado de aparecer. Eu estava indo em um supermercado e nessa mesma rua ela tinha duas costureiras. Uma era uma casa com uma placa, né, com certas roupas. E logo mais à frente tinha uma outra que tinha uma lojinha aberta e a doninha ficava lá costurando a roupa. Então a gente via lá as peças de roupas que iam ser consertadas ou que já foram consertadas, mas ela estava nessa loja. Então, qual das duas você acha que eu ficaria mais à vontade em perguntar, por exemplo, o valor de algum conserto específico? Então, com certeza é a lojinha ali que estava ali aberta, porque eu estava vendo a costureira ali. Então, para mim chegar e falar, oi, bom dia, aqui, quanto que tá a bainha de uma calça? Do que chegar lá naquela outra casa, apertar lá a campainha ou bater no portão, esperar a pessoa chegar, eu teria que esperar, talvez sem saber se seria ela mesma, outra pessoa, vai que era o marido dela, é o marido dela, peraí que eu vou chamar ela, e ela vai chamar, vou esperar novamente, para depois a gente conversar. Então, aquela que estava na loja, ela estava muito mais acessível por estar aparecendo. Então, como que isso aplica nos stories? Nos stories acontece uma coisa muito parecida, que, por exemplo, quando você vê a pessoa, ela automaticamente se torna um pouco mais acessível. Então, pensa nas pessoas que você já segue. Das pessoas que fazem stories, quantas delas você já teve vontade de mandar algum direct? De dar alguma dica que ela pediu, ou de pedir uma dica de alguma coisa que ela falou, ou de compartilhar uma experiência que você teve parecida com o que ela relatou. Então, a chance de você se sentir mais próxima dessa pessoa é muito maior do que aquela que nunca apareceu, daquela que só postou ali o trabalho dela, sem aparecer. Ou então, às vezes, nem tem stories. Então, quando não tem stories, você acha que tá até offline, você meio que esquece ali daquele perfil. Mesmo que segue ali, acaba não tendo aquela proximidade ali com aquela pessoa. Então, é a mesma coisa no seu perfil. Se caso você não aparece, isso passa para os clientes, isso é menos acessível, mas quando você aparece, conversa, tem o seu jeitinho ali, é como se ele estivesse ali conversando com você, então ele se sente mais próximo de você para poder chegar, às vezes perguntar de alguma coisa do seu trabalho, e se caso você não faz stories nenhum, dá a sensação que você está offline, que você está com a loja fechada, digamos assim, que você não está trabalhando ali naquele momento, então é mais inacessível ainda. É para colocar aí na sua cabeça o porquê de aparecer, porque dá essa sensação de proximidade, dá uma sensação de confiança também, porque ela está vendo a pessoa por trás do trabalho, não só o trabalho em si. Passa uma credibilidade e passa também essa acessibilidade, essa vontade de conversar, de estar próximo da pessoa. Então, seus clientes vão ficar mais à vontade em te procurar. Lógico também que não precisa aparecer todo dia falando alguma coisa, contando um caso enorme, não é isso que o cliente quer. Mas ali de tempos em tempos você aparecer, fica bem legal ali de ter essa proximidade. Então, vai de acordo com cada um também, não é todo dia ali que eu estou conversando com o público. Pelo menos ali, de vez em quando, aparecer e mostrar que tem uma pessoa por trás aí daquele perfil, é bem legal. Agora que a gente viu ali a importância de aparecer, então agora eu vou para as dicas práticas de como que você pode talvez perder a vergonha em aparecer. A primeira dica é comece com a voz. Então não precisa logo de cara você se filmar, falar alguma coisa, sempre achar ali que não tá bom. Então comece com a voz. Então quando você for filmar o seu trabalho ali, você pode gesticular na câmera, mostrando, dar uma sensação que a pessoa tá, né, sentindo você falando ali. Então, por exemplo, não sei o que, olha aqui o trabalho, olha aqui os detalhes, veja como é que é. Então, mostre-lhe o trabalho falando, porque aí a pessoa já vai acostumar com a sua voz e você também vai acostumar a conversar com a câmera. Então, ali é uma dica bem legal ali que eu aprendi, que é começando com a voz. Comece falando ali por trás da câmera, porque isso vai te deixar mais confortável.
A segunda dica é praticar. Então pratique, grave vídeos para você mesmo, grave vídeos em ângulos diferentes, veja qual luz que fica boa, qual lugar da sua casa que fica bom, porque às vezes a gente vai filmar e pega aquela baguncinha ali que a gente não quer mostrar, então tenta testar ali os ângulos da sua casa ou do seu ateliê e vai gravando qual que é a entonação de voz que você quer falar, se você quer falar mais firme, quer falar mais despojado, ou quer falar, né, mais informativo ali, mais delicado. Vai praticando para você mesmo, vai fazendo vídeos aí, guardando, e aos poucos você vai vendo a evolução que você vai estar tendo. Você pode também, na terceira dica, postar uma selfie ou um vídeo sem falar, porém com um texto. Então, por exemplo, fez um vídeo lá de você bordando. Aí você pode se filmar sem falar nada e depois faz uma legenda. Na legenda você explica o contexto daquela foto ou daquele vídeo. Tipo, hoje tem muito trabalho. Hoje não sei o quê. Inventa aí que a criatividade aqui não ajuda muito não. Mas tenta ver o contexto lá da sua foto, do porquê que você está postando e escreve lá em forma de textos. Então você está conversando com a audiência, está aparecendo, está conversando com a audiência, mas sem falar nada. Então, às vezes, uma fotinha, um vídeo ali, mas aí no texto você está conversando com a sua audiência. Isso já vai te ajudar a trazer um conforto maior, né, em aparecer ali no seu perfil. E também a audiência vai estar comunicando com você de certa forma, porque em textos ali, tem muita gente que para ali para ler, alguns gostam mais de texto do que áudio, porque dependendo da situação, não tem como ouvir ali o que está sendo falado, então o texto às vezes ajuda nisso. Então você pode ir comunicando por meio de textos também para poder ir se sentindo mais confortável. Pode aproveitar essas filmagens também, por exemplo, estou bordando. Então você filma assim, filma aqui de frente, aproveita vários takes e depois junta num vídeo só, que fica um vídeo bem interessante de ver quando muda assim o ângulo, muda ali o que eu tô fazendo. É um vídeo bem interessante e você vai ter um acervo ali de vídeos para poder postar depois como Reels. Então já tem até um arquivo ali de vídeo para mais para frente você fazer conteúdos também. Outra dica é comece devagar. Então não precisa já chegar e fazer 1 minuto de stories. Faz ali 10 segundos, faz o que você se sentir confortável, mostra o seu dia a dia ali de uma forma que não precise colocar 1 minuto inteiro, né? Na verdade, eu acho até 1 minuto muito, porque as pessoas não ficam ali 1 minuto prestando atenção, elas facilmente pulam os stories. Então é outra coisa que você pode colocar na sua cabeça, ninguém vai estar ali, fulana postou e vai, não, ela errou isso aqui, ela ficou nervosa, ninguém vai prestar atenção, provavelmente vai pular seus stories. Então não precisa ficar muito neurótica e sair tudo certinho. Então faz uns takes mais curtinhos e vai começando devagar com as coisas do seu dia a dia, postando vídeos mais curtos, por exemplo. Outra dica é conversar ali como se fosse um amigo. Finge que tem um amigo aqui fazendo uma videochamada para você, por exemplo, e conversa como se fosse com ele. Então você vai dar uma relaxada maior, vai conversar como se você estivesse conversando no seu dia a dia, sem ficar muito formal assim, porque tá conversando com a câmera. Não, você vai conversar ali como se fosse com um amigo. Só cuidado para fingir que é um amigo demais e começar a disparar a falar aí a vida toda aí pela câmera aí, porque depois com o tempo a gente se sente mais confortável. Então, começou a falar, acaba disparando a falar. Então, filtre aí o que você vai falar, porque as pessoas não vão ter paciência de escutar conversas muito longas. Então, converse aí com o seu amigo no sentido de seja mais natural, como se fosse uma pessoa assim, conversando com você. Outra dica muito legal é criar roteiros, porque às vezes a gente liga a câmera e fica, o que eu vou falar mesmo? Então assim, cria um mini roteiro, por exemplo, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu preciso fazer o risco de tal pet e eu vou escolher as cores do próximo bordado. Sei lá, hoje é a tarefa do dia. Então eu posso mostrar, falar assim, olha gente, eu tô fazendo o risco, eu uso esse aplicativo aqui, olha como é que ficou o risco desse pet. Ou então, olha, esse aqui é o mapeamento, que a gente chama de mapeamento, é aqui que eu vejo onde que vai cada cor, e agora eu vou escolher as cores. Para esse pet eu vou usar esse tanto de cores daqui, então, coisa simples. Você sabe que você vai fazer isso naquele dia, então você vai criar um roteiro, eu vou falar sobre o mapeamento. Eu vou falar sobre as cores que escolhi. Então você cria, não precisa criar um roteiro palavra por palavra, mas a ideia ali, para quando você ligar a câmera, não ficar perdido ali no que você vai falar.
te ajuda a ter um direcionamento melhor. E outra dica muito legal é se arrumar. Quando a gente se arruma, a gente se sente mais confiante de conversar com as pessoas na câmera. Então, quando você tá toda desgrenhada, toda bagunçada, acabou de acordar, né? Você vai ficar insegura. Então, vai ficar naquela, não ficou legal, olha como é que eu tô feia. Não, não vou postar não, vou apagar. Então, se você se arrumar, você vai se sentir mais confortável, mais confiante de poder estar filmando ali, estar passando ali nos stories. Não é para fazer ali uma super produção, como se fosse ir numa festa de casamento, mas imagina ali, sei lá, um churrasquinho com os amigos, que você vai pelo menos dar uma ajeitadinha ali no cabelo, maquiagem de leve, ou talvez só um bastante com uma corzinha na boca. Veja aí o que você sente confortável. O que você vai olhar e falar assim, não, dessa forma que eu me sinto melhor. Então, dessa forma, você vai ter mais confiança ainda de poder fazer os seus vídeos nos stories. E outra, se você fizer uma produção assim, elaborada demais, para quem trabalha em casa não condiz muito, a não ser que a pessoa tenha o costume de viver maquiada. Quando a gente trabalha em casa, a gente quer trabalhar um pouco mais confortável, então a gente não costuma usar muita maquiagem, muita elaboração, paetês, né? A gente quer um pouco mais confortável, então tenta aí se arrumar, pelo menos para ter um ar mais saudável, mais clean, sabe? Então, assim, vai também do seu gosto. E isso vai te ajudar a ter mais coragem. Bem, essas foram as dicas de hoje, mas tem também alguns lembretes aqui. Primeiro, não espere perfeição. Não tem como sair todo perfeito. Nesse vídeo aqui, eu já gaguejei várias vezes, já falei várias palavras aqui atropeladas, porque às vezes empolga em falar e acabou não falando assim certinho. Então é normal errar. E ninguém vai estar prestando atenção no seu erro. Como eu te falei, normalmente quando começa um stories lá, se realmente prender a atenção da pessoa, ela vai ficar. Mas geralmente ela acaba pulando pro próximo. Então não se apegue muito à perfeição. Outro lembrete é que no começo é super normal ter vergonha. Então assim, é no processo que a gente vai ficando mais confiante, ficando mais confortável. No começo é no começo. Mas se não começar, nunca que vai passar pelo processo. Então, só comece no decorrer do caminho, a gente vai ficando mais confortável. E por último, lembrete, seja você mesmo. Então, relaxa aí, faz o seu jeitinho de como você acha mais confortável. Não se cobre muito, não fique muito exigente aí com você mesmo de ficar falando certinho. Você não está apresentando um telejornal. E você não precisa se cobrar em aparecer todos os dias, fazer vídeos todos os dias, né? Então, seja você mesmo para poder ficar confortável com isso. Bem, essas foram as dicas de hoje. Espero que essas dicas aí te ajudem a empreender dentro do Instagram. São dicas tanto para o bordado quanto para o artesanato em geral, tanto para quem trabalha aí em casa e precisa usar a rede social como ferramenta aí para poder divulgar o trabalho. Então, espero que essas dicas sejam úteis para você. E se eu te ajudei de alguma forma, deixa seu like aí, se inscreve no canal para eu trazer mais conteúdos desse tipo e também para que meu conteúdo seja distribuído para mais pessoas poderem ver. Então, até o próximo vídeo.